Estava tudo bem, estava tudo tranquilo. De repente, uma notícia pesada, aquela que ninguém quer receber, aquela que ficamos até demorando para acreditar. Foi essa notícia que esse rei de Judá recebeu. Olha, vem uma grande multidão e você não tem muito tempo. Eles estão em tal lugar, eles já estão perto. Nessa hora da má notícia, nessa hora pesada, quem é de Deus sabe a quem recorrer. Quem não está bem espiritualmente, murmura, reclama, perde a fé, lamenta, diz que Deus não é com ela, fica mal, entra em desespero, entra nos seus porquês e não sai mais das suas interrogações. Mas por que Deus permitiu? Mas por que isso? Por que isso agora? Agora que estava tudo dando certo, agora que estava clareando, agora que as coisas estavam se encaixando. Veio uma notícia forte. Olha o que esse rei fez. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro a quem? Ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram o quê? Para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Olha para mim, por favor. Não olhe agora para a Bíblia não, deixa a Bíblia aberta e olhe bem para mim, para você entender. Quando a notícia chegou, ele teve medo. Eu nunca conheci uma pessoa que nunca teve medo. Todos nós sentimos medo, não podemos deixar ele nos dominar. Mas o medo vem. O medo veio. E quando o medo veio, ele foi buscar Deus. Ele foi lançar em Deus o medo dele. Ele foi contar com quem poderia resolver aquela situação. Ele poderia não ter um exército à altura, ele poderia não ter recursos, mas ele tinha Deus. Você pode vencer sem dinheiro, você pode vencer sem a ajuda dos outros, mas sem oração não. Ele já tinha errado, feito uma aliança com Acabe. O rei Acabe nesse período já tinha morrido. E dessa vez, quando surgiu o problema, ele não procurou outras nações, ele procurou Deus. Cuidado, tá? Você que qualquer probleminha recorre para agiotas, para o banco, para empréstimos. Cuidado você que qualquer situação difícil recorre para quem não deveria recorrer. Deus quer nos ver dependendo dele. Deus permite que lutas se levantem contra nós para nós nos colocarmos na dependência dele. Isso agrada a ele. Amém? Isso faz você tomar atitudes que alegram a Deus. Isso te coloca na total dependência dele. Josafá não tinha mais o rei de Israel para ajudar ele. De repente você diz assim: bispo, o que me abalou, o que está me deixando com medo é porque eu não tenho mais o apoio da minha família, é porque eu não tenho mais um determinado cliente, é porque eu não tenho mais um contrato que representava muito da minha empresa. Você pode não ter o apoio de ninguém, você tem o apoio de Deus se você clamar. Aprenda a clamar e a depender dele. Agora vamos meditar na oração dele. Olha o que ele pediu. Leia comigo aqui, versículo 6. E disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reis das nações? Na tua mão há força e o que? Potência, e não há quem te possa resistir. Olha para mim, por favor. Ele não começou orando desesperado, não. Ele começou orando mostrando a grandeza de Deus. Os inimigos estão vindo, os problemas estão surgindo, realmente estão me ameaçando. E é difícil você se deparar com ameaças, é difícil você ver seus filhos correndo risco de passar necessidades, sua família correndo risco de despejo, é difícil você correr risco de vida, de perder o patrimônio, o restinho que você tem. É difícil se deparar com isso. Mas ele engrandeceu Deus. Ele disse: na tua mão está a força,
Na tua mão a potência, ninguém pode te resistir. Tem problemas, é gigante, é grande, mas o Senhor é maior. Olha a oração dele. Ele não ficou, o Senhor não é comigo, não. Ele continua dizendo assim, versículo 7: porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores da terra de diante do teu povo Israel, e não a destes para sempre a descendência de Abraão teu amigo? E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu o quê? Nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e o das montanhas de Seir, pelos quais não permitistes passar a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizestes herdar. Olha para mim, por favor. Eu vou continuar o versículo 12, mas olha aqui para mim, para você aprender uma coisa. Olha a oração de Jeosafá. Ele disse: Deus, quando nós viemos do Egito, nós desviamos esse povo e não fizemos mal para eles. Agora eles estão pagando com mal. É difícil quando você não faz mal para uma pessoa e ela faz mal para você. É mais difícil quando você faz o bem a uma pessoa e ela faz o mal para você. Agora eles disseram o seguinte, ou ele disse o seguinte: Deus, o Senhor tirou os inimigos e nos colocou aqui. Quer dizer que agora os inimigos vão nos expulsar? Quer dizer que a porta que o Senhor abriu, o diabo vai fechar? Quer dizer que o que o Senhor nos deu, o mal vai tomar? Porque tem gente que aceita tudo, tá? Ela está sofrendo, ela está vendo o mal partindo para cima, ela está vendo o mal tirando tudo, e ela está deixando. Mas tem gente que não aceita não, e ela fala que não. Se foi o Senhor que deu, o mal não tira. Se foi o Senhor que deu, nós não vamos sair envergonhados. Se foi o Senhor que abriu essa porta, o diabo não fecha. Se foi o Senhor que nos colocou aqui, ninguém nos tira daqui. Isso é fé, isso é dependência, confiança em Deus. Agora olha como ele ora no versículo 12. Aqui está o ponto principal, e Deus gosta disso. O que é que ele diz aí? Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Ou seja, vai ficar impune? Eles vão prevalecer? Porque em nós não há o quê? Força perante esta grande multidão que vem contra nós. Lê alto agora. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em quem? Que oração. Olha para mim, por favor. Olha que fé. Olha aqui, ó. Um rei é que tomava as decisões. A palavra final era sempre dele. O rei sabia sempre o que fazer. E é difícil para um rei reconhecer que não sabia o que fazer naquela situação. E tem gente aqui que está assim: chefe de família, mãe que é mãe e pai, pessoas que têm uma responsabilidade grande nas costas e agora não está sabendo o que fazer. Ele disse: Senhor, eu não sei o que fazer. Ele se humilhou. Ele disse o seguinte: ó, tem uma multidão, eu não sei o que fazer, mas eu estou olhando para o Senhor. Quando você está olhando para Deus, quem tem cachorro aqui? É fácil você entender. Eu tenho uma cachorrinha. Quando eu estou comendo, ela não tira os olhos de mim. Ela fica assim, ó. Minha esposa diz: olha quem está te olhando. Eu não quero nem olhar. Ela fica assim, ó. Ela não tira. Você quer brincar com ela, não tem brincadeira não. Ela está ali, ó. O que ela está dizendo? Você tem o que eu quero. Estou aqui esperando. Ela fica assim, ó. Ela não pisca, não. Ela fica assim, ó, centrada, doida para eu dar alguma coisa para ela. Quem tem cachorro sabe disso. É uma guerra, não é assim? Quando você está olhando para Deus, você está dizendo assim, ó: eu não posso, mas o Senhor pode.
eu não tenho condições, mas o Senhor tem. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não vou tirar os olhos do Senhor. Porque o diabo, ele fica louco para nós olharmos para o que nos enfraquece. Mas Deus quer nos ver olhando para Ele nas dificuldades. Você não pode tirar os olhos de Deus na hora difícil. Foi quando Pedro tirou os olhos de Jesus que ele afundou. Tem gente que já era para ter acontecido pior. Sabe por que não aconteceu? Porque ela não tirou os olhos de Jesus. Tem gente que já era para ter falido, já era para ter quebrado, já era para ter acontecido pior, mas não aconteceu, porque ela está olhando para Deus, e Deus sabe disso. Se nós sabemos que tem um animal olhando para a gente, você acha que Deus não sabe que tem alguém confiando nele? Você pode estar enfrentando a pior situação da sua vida. Se você não tira os olhos de Deus, se você depende dele, se você conta com ele, então ele socorre você. O mal quer que você olhe para a situação, para o que o mal está fazendo, para o que enfraquece você. Deus quer que você olhe para ele, porque isso te fortalece. Tem coisa que me enfraquece, tem coisa que me fortalece. Ouvir a voz de Deus me fortalece, ouvir a voz do mal me enfraquece. Olhar para o problema me desanima, olhar para Deus me dá força. Para onde você está olhando? Eu não sei. Porque quando você olha para Deus, você não fica reclamando, você não fica murmurando. Quando você olha para Deus, então você segue em frente, porque você sabe que Ele vai honrar, cedo ou tarde. Pode ter tudo para terminar mal, diga vai terminar bem. Pode ter tudo para acontecer o pior, diga vai acontecer o melhor. Quando você está olhando para Deus, então acontece o melhor. Quando você está olhando para Deus, mesmo tendo tudo para acontecer o pior, Deus não permite. Deus honra, Deus se manifesta. Deus se agradou da oração de Josafá, olhando para Deus. Que você não tire os olhos dele. Você que Deus te trouxe aqui porque se levantou um grande problema contra você. Deus sabe o que se levantou contra você, e Ele vai te ajudar a resolver isso. Ele sabe que se levantou contra você, Ele sabe o que está se unindo contra você, Ele sabe quem está contra você, quem quer o seu mal, Ele sabe tudo, e Ele é maior do que tudo. Ele só quer você dependendo dEle. Olha a oração, eu não sei o que fazer. Daqui a pouquinho todos nós vamos dobrar os joelhos e vamos orar, vamos nos humilhar, vamos nos derramar perante Deus. Mas quando ficarmos de pé, vamos saber o que fazer, porque Deus vai nos dar direção. Amém? Daqui a pouco nós vamos ter o clamor, e na hora do clamor o Bispo Macedo vai começar o clamor, e depois eu vou continuar, e nós vamos nos humilhar perante Deus. Deus, não sei o que fazer, não sei, mas o Senhor sabe e vai me dizer o que fazer. Amém? Diz assim, ó, parei aonde? 13. Faltam só 50 versículos, calma, viu? Diz assim, estou brincando. E todo Judá estava onde? Em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Então veio o espírito de quem? No meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos disse. O que é que Deus disse? Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim de quê? Do vale, diante do deserto de Jeruel. Fim de quê? Do vale, diante do deserto. Olha para mim, por favor, vou continuar no 17. Eles clamaram, crianças, mulheres, todo mundo se humilhou. Deus trouxe a resposta pelo homem de Deus e disse: não temais, não fique com medo, porque essa peleja é minha, essa peleja vai ser comigo. Pois amanhã, no final do vale, eu creio que tem pessoas aqui no final do vale dela, no final do deserto dela, no final de uma grande guerra que vai terminar com grandes vitórias. Eu creio que tem gente aqui
enfrentando um grande deserto, um grande vale, uma grande luta, mas Deus te trouxe aqui para dizer: está acabando, e a vitória vai vir, porque depois das lutas tem vitórias. E cuidado, porque às vezes fica pedindo: Deus, eu quero força. Deus manda problema para você ficar forte. Ó Deus, eu quero coisas grandes. Aí estoura grandes problemas, mas é para Ele ser glorificado. Aí ele diz assim, para terminar, versículo 17: nesta batalha, não são em todas, em qual? Nesta aqui, exclusivamente nesta batalha, não tereis que pelejar. O que é que ele diz aí? Ficai o quê? E vede o quê? A salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor o quê? Será convosco. Olha para mim, por favor. Aprenda a ter discernimento e dependa de Deus, porque cada batalha é uma batalha. Tem batalhas que Deus manda você correr risco, tem batalhas que Deus manda você inovar, tem batalhas que Deus manda você recuar por um momento, tem batalhas que Deus diz: essa é minha. Você vai sentar, vai ficar quieto e vai assistir o que eu vou fazer. Olha o que Deus estava dizendo, ó, agora, ó, é comigo. Vocês só precisam ficar quietos. Tem gente que não está conseguindo ficar quieto, não está conseguindo ficar calmo, não está conseguindo dormir, não está conseguindo confiar. E Deus está pedindo para você fazer isso. Eu quero que você assista o que eu vou fazer. Você vai experimentar Deus agindo, livrando, abrindo portas, fazendo o impossível se tornar possível. Assista, agora é o meu momento. Agora a sua atitude de fé é ter calma, é esperar, é depender de mim, coisa que muita gente não consegue. Cada luta é uma luta. Eu não luto todas as minhas guerras do mesmo jeito, não, mas eu consulto Deus em todas as minhas guerras. E agora, meu Deus, faço o quê? Se Ele falar vai, eu vou. Se Ele falar para, eu paro. Se Ele falar confia, eu confio. Se Ele falar não tenha medo porque é comigo, eu vou deixar na mão dele e vai dar tudo certo. Cada luta é uma luta, não são todas iguais. Ele disse: nesta batalha, nas outras foi diferente, mas nessa vai ser como eu quero. Em outras palavras, nessa eu vou fazer como você não está imaginando. E de repente você está aqui não vendo uma saída para os seus problemas, mas nessa guerra que você está enfrentando, Deus vai vencer de uma maneira que você nem imagina. Vai vir socorro de onde você menos imagina, mas vai vir um socorro. Diga: o socorro vai vir. Aí ele diz o que aí? Parei aonde? 18. É muito forte essa passagem. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando a quem? Foi reclamando? Foi murmurando? Foi o quê? Adorando. Botou o rosto no chão. Olha para mim, ó. Tem guerras que você só vence assim, ó. Rosto no chão. Tem guerras que é aqui, ó. É rosto no chão. Tem guerras que é de joelho no chão, é cara no chão. Amém? Tem guerras que você só vence assim. Ele colocou o rosto no chão e foi adorar a Deus. Ele não foi murmurar, não foi reclamar. Você não tem que sair daqui com espírito de murmuração, de reclamação, não. O diabo fica louco quando o couro está comendo e você está: obrigado, meu Deus, eu te amo, isso é comigo. Isso é comigo, eu creio que isso é comigo. O que importa é que isso é comigo. O dia foi pesado, a semana foi uma guerra, esse mês está uma luta, esse ano, olha, misericórdia, mas o Senhor é comigo. O diabo odeia isso, porque isso agrada a Deus. Amém? Aí ele diz assim, ó. Você gosta de ler a Bíblia, não? Eu amo ler a Bíblia. Eu amo ler a Bíblia. Minha força está aqui, ó. Lê a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que ter Bíblia. Toma vergonha, você que não tem Bíblia, tá? Você compra um bocado de coisa e não compra a Bíblia. Toma vergonha, viu? Diz assim, ó. E pela manhã, cedo, o que é que eles fizeram? Se levantaram e saíram ao deserto de Tecó. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis o quê? Seguros. Crede nos seus profetas e o quê? Prosperareis. O profeta fala da palavra de quem? De Deus, tá? Ele não adivinha, não, ele fala da palavra de Deus. Ele fala o que Deus manda ele falar. Diz assim:
E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, e que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs o quê? Não ouvi. Emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram o quê? Desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a quê? A destruir-se. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, eis que eram quê? Corpos mortos que jaziam em terra. Nenhum quê? Nenhum escapou. Olha para mim, psiu. Todos foram vencidos. Tenha calma, você vai conseguir vencer todos os seus problemas. Todos foram vencidos, nenhum escapou. Deus deu a vitória sobre todos. Deus tem poder para te dar a vitória sobre todos os seus problemas. Não fica agitado, agoniado, pensando no pior, não, que vai acontecer o melhor. Nós temos um Deus que está falando com você agora. Se acalma, confia em mim. Essa luta não é sua, não é minha. Você não tem condições de vencer com seus recursos, com a sua condição, mas você tem condições de vencer comigo, porque eu sou Deus. Amém? E depois, se você continuar lendo, você vai ver que teve tanta riqueza, tantos despojos, e eles ficaram saqueando 3 dias. Eles voltaram alegres. Deus deu alegria para eles e deu uma grande vitória. Que Deus traga muitas alegrias para você, mas que você entenda que Ele permite lutas para nós mostrarmos a nossa dependência dEle. Amém? Que surgem problemas grandes, mas Ele sempre é maior, e no final dá tudo certo. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens. E do Espírito Santo. Se você crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Graças a Deus. Olha para mim, por favor. Não converse, não durma, não se distraia. Hoje nós vamos aprender com o profeta Elias e com a viúva de Sarepta. Vamos ler aqui no versículo 2, diz assim: depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado a quem? Aos corvos, para quê? Que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que estava diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne o que é? À noite. E bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustentaste, que te sustente. Olha para mim agora, deixa a Bíblia aberta que eu vou continuar lendo, mas eu quero tirar uma lição aqui com você. O profeta Elias, um homem de Deus, ele enfrentou muitas dificuldades. Nós, seres humanos, buscamos o caminho das águas. Nós sempre estamos buscando o mais fácil,
A água é assim, né? Ela não quer bater de frente com nada, ela vai procurando o caminho mais fácil. Ela não quer subir, ela só quer descer. O ser humano é assim. Só que a escola de Deus não é assim. Deus não nos ensina assim. Deus não nos faz fortes com facilidades. Deus manda ele se esconder no ribeiro de Querite, e ele bebia água do ribeiro, e os pássaros traziam o alimento para ele, de manhã e de noite. Ele ficou ali um tempo. Ele não sabia quanto tempo ia ficar ali, porque Deus não fala quanto tempo vai durar as nossas lutas. Eu não vejo na Bíblia Deus dizendo quanto tempo a luta vai durar. A única vez que eu vi isso foi a uma carta no Apocalipse, que ele falou que a prisão duraria 10 dias. Mas Deus não diz o tempo que nós vamos travar nossas guerras, que nós vamos enfrentar nossos desertos, nossos dias maus. E ele ficou ali um tempo. Acredito que ele deveria pensar: depois dessa luta vão vir vitórias, vão vir bênçãos. Depois dessas lutas aqui vão vir dias melhores. Na cabeça dele ia melhorar. E de repente o rio seca. E Deus fala assim: ô Elias, sai, vai agora para Sarepta de Sidom, que lá tem uma viúva que vai te sustentar. Elias deve ter pensado: pô, aqui está vindo pássaro, e eu estou comendo a comida que esse pássaro traz e bebendo a água desse riacho, e ele ordenou que uma viúva me sustentasse. Então essa viúva deve ter dinheiro, deve ter dinheiro. E ele vai para lá. Vamos ver esse cenário aqui. Vamos lá, parei no versículo 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando o quê? Lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 gravetos, e vou prepará-lo para mim, para o meu filho, para que o comamos. E o que? Peraí, bispo, peraí, olha aqui para mim, por favor. Aprenda isso, escute isso, preste bem atenção, para que você escute a voz de Deus. De Deus. Ele estava num lugar difícil, pensou que ia para um lugar melhor, e quando ele chega lá, tem uma viúva pobre, fazendo a última refeição, pensando no pior, achando que ia comer com o filho e depois iria morrer. Peraí, é essa mulher que vai me sustentar? Deixa eu te fazer uma pergunta: quem é você quando a coisa piora? Quem é você quando você espera o melhor e vem o pior? Quando você pensa que a coisa vai aliviar e vem chumbo grosso? Quem é você? Deus permite isso. Mas por que Deus permite? Deus permite para você se conhecer, porque Deus nos conhece. Ele diz: provai a vós mesmos se estáis na fé. Deus permite certas situações se levantarem contra nós, que nós não estávamos imaginando que iríamos enfrentar, para nós nos conhecermos. Olha só, Elias chega lá e ele não poderia olhar para a situação.
De repente é isso que tem te enfraquecido, porque você não para de olhar para a sua situação, você não para de fazer cálculo, você não para de se preocupar, e de repente fica que nem a viúva, pensando no pior, esperando o pior. Se você chegou aqui pensando no pior, pelo amor de Deus, tire isso da sua cabeça, porque vai acontecer o melhor. Diga, vai acontecer o melhor. Na cabeça dessa viúva era o seguinte: só tem um pouquinho, o som está mudando aí, vê o que está acontecendo, por favor. Não, eco. Pensa comigo, por favor. Ele me enviou para cá. Agora eu estou numa situação difícil e ainda vou precisar ajudar uma pessoa que está em situação pior do que a minha. Às vezes Deus nos usa, preste atenção, às vezes Deus nos usa para ajudar pessoas quando nós estamos precisando de ajuda. Naquele momento Elias não podia fraquejar. Naquele momento, se ele não fosse para a fé, ele era engolido pelo problema. Aquele era o momento da fé. Aquele era o momento de quê? Da fé. Aquele momento era o momento da fé. Aquele momento era um momento que, se ele não partisse para a fé, ele seria engolido. Ele não poderia ficar assim: poxa, antes a vida era melhor. Poxa, por que eu estou passando por isso? Porque tem gente assim: poxa, antigamente 10 mil não era nada para mim, 5 mil não era nada para mim, hoje 200 reais é muito para mim. Pô, antigamente eu comprava à vista, antigamente eu trocava de carro direto, antigamente eu morava melhor. A Bíblia diz: não diga que os dias anteriores foram melhores. Esqueça, porque o melhor que Deus tem para você. Amém? Aprenda a viver pela fé. Aprenda a viver pela sua fé. Elias ficou no riacho sozinho. Quem é você quando está sozinho? Aquele momento era ele, Deus e acabou. Era ele, Deus e a fé. E de repente você está vivendo um momento assim. Não sobrou ninguém. Você está igual a viúva, com um pouquinho. E aqui está quem está com medo do pouquinho acabar. Mas não vai acabar. Diga, não vai acabar. Ela só tinha um pouco. Na cabeça dela é o seguinte: ó, eu vou comer com meu filho, ainda dá para hoje. Porque tem gente assim, ainda dá para esse mês. Ela está fazendo os cálculos: ainda tenho até dezembro, ainda tenho até novembro, ainda tenho para mais 6 meses, ainda tenho aí para mais alguns dias. Na sua cabeça vem o pensamento de faltar, mas Deus não vai deixar faltar. Diga, não vai faltar. Elias se deparou com aquela situação feia, mas aprenda uma coisa: não é para nós desanimarmos na situação feia, não é para nós desanimarmos na situação crítica, não é para nós desanimarmos nos momentos difíceis, porque os maiores testemunhos nasceram dos momentos difíceis. Pode ver os maiores testemunhos, as histórias mais lindas da Bíblia, os maiores milagres, as maiores maravilhas de Deus, nasceram dos momentos mais críticos na vida de pessoas que não perderam a fé. Deus trouxe você aqui para dizer para você uma coisa: aguenta essa luta, aguenta essa guerra. Bispo, mas eu estava esperando melhor e veio pior. Eu estava esperando uma coisa e veio outra. Eu não imaginava que aconteceu o que aconteceu. Aguenta essa guerra. Diga, eu vou aguentar essa guerra. Aguenta essa guerra. Deus te trouxe aqui para te fortalecer. De repente você está assim: bispo, mas eu estou confuso, eu não estou conseguindo entender nada. Se Deus não quer que você entenda agora, se fortaleça nele e aguente a sua guerra. Aguente a sua luta. Bispo, mas não sobrou ninguém, é eu e Deus, Deus e eu. Vai em frente, Ele é com você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora vamos ler, vamos ver o que aconteceu. Diz assim, versículo 13, né? Então Elias ficou com medo e morreu todo mundo de fome. Foi não? O que é que diz aí no 13? E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra.
porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor der o quê? A chuva sobre a terra. Olha para mim, por favor. Olha aqui a postura de uma pessoa de fé. Viu a situação feia, se deparou com o que não queria se deparar, mas fez frente e disse: não temas, não fique com medo. Você está com medo de faltar, mas não vai faltar, porque Deus prometeu. Tem momentos na nossa vida que a única coisa que nós temos é a palavra de Deus e mais nada, zero. Você não tem apoio de ninguém, você tem a gente contra, quem te ajudava não quer te ajudar mais, de repente quer até atrapalhar, quem estava do seu lado agora está contra, não importa, mas você tem a palavra de Deus e ela tem que se cumprir. Diga: vai se cumprir. Quando você crê, você não tem ninguém, é você e a palavra de Deus, mas ela se cumpre na sua vida. Você passa por coisas que não gostaria de passar, tem gente ouvindo coisas que não gostaria de ouvir, tem gente ouvindo barbaridades, tem gente ouvindo cada desaforo, tem gente que não é mais indireta, não, é direta mesmo, tem gente ouvindo coisas absurdas, tem gente recebendo olhares pesados, tem gente passando por situações humilhantes, tem gente engolindo sapo, cobra, tantas coisas. Só ela sabe o que ela está passando para sobreviver. Elias usou a fé para sobreviver. Viver esse momento difícil, aonde você usando a fé, está dando só para sobreviver, está dando na conta só para comer, mas é um tempo. É um tempo. Se você aguentar, daqui a pouco tem vitórias. Isso foi antes do fogo descer. Isso foi antes de Elias experimentar coisas sobrenaturais de Deus. Então, antes das coisas grandes, vem as provas, vem as lutas, e Deus permite para cada um se conhecer. Todo mundo gosta de ouvir histórias de superação, testemunhos lindos, coisas gloriosas, todo mundo gosta. E quando chega a sua hora? E quando chega a sua hora de enfrentar sozinho uma situação? E quando chega a sua hora que todo mundo está dizendo que não vai dar, mas a palavra de Deus está dizendo que vai dar? E quando chega a sua hora, você se curva? Ou você enfrenta e vence? Elias estava numa situação difícil e ainda teve que ajudar uma mulher que estava numa situação difícil. E às vezes Deus te pede cada coisa, você no maior sufoco, e Deus ainda te pede para ajudar os outros. E Deus é tão glorioso, que Ele faz algo dentro da gente que nos sustenta e nos dá condições de apoiar, de dar força para outras pessoas. Tem gente que não está podendo nem chorar na frente dos filhos, na frente da esposa, só chora na presença de Deus, porque está todo mundo esperando por ela, e ela não pode desabar agora, ela não pode se entregar agora nesse momento difícil. Elias, quando viu aquele cenário, falou: não temas, porque não vai faltar. Deus falou, foi Deus que falou. Pode fazer primeiro para mim, depois para você e para os seus filhos, vai faltar não. Aprenda a colocar Deus em primeiro lugar. Está difícil, bispo? Acorde e vá orar. Acorde e vá ler a Bíblia. Acorde e vá buscar a direção de Deus. Acorde e coloque Deus em primeiro lugar. Vai tomar decisões, primeiro coloque Deus em primeiro lugar. Você vai ver se Ele não vai te ajudar. Para todos os lados só tinha miséria. Mas ele não desanimou não. Olha o que diz aqui, versículo 15: e ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu quem? E quem mais? E quem mais? Quantos dias? Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme o que? A palavra do Senhor que ele falava pelo ministério de quem? Pelo ministério de Elias. Olha para mim, pelo meu ministério, a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida.
Não vai faltar. Se está pensando pior, tire isso da sua cabeça. Diga, vai acontecer o melhor. Eles estavam comendo. Peraí, mas nós acabamos de comer. Não era para faltar? Era, mas não faltou. Não era para acabar, mas não acabou. Você vai viver isso aí. Pode ser pouquinho, mas você vai ver multiplicando pouquinho. Daqui a pouco é muito. Pode parecer que não dá, porque tem momentos que parece que não vai dar. Diga, vai dar. De repente você está com medo, como ela estava com medo. Tinha criança, e quando tem filho, você fica com medo, você fica preocupado. Tinha uma criança em jogo. Ela falou, eu vou comer. Eu acredito que ela estava pensando, eu vou comer, vou dar até mais para ele do que para mim, porque mãe é assim. Mãe é assim. Eu já vi testemunho de pessoas que o filho dizia, vai comer mãe, estou sem fome. Estava com fome, mas não queria tirar dos filhos. Pai e mãe é assim. Filho está doente, ele sente a dor mais do que o filho. Ele queria estar no lugar do filho. Ela estava gemendo, só Deus sabe o que ela estava enfrentando. Mas Deus enviou ele a uma viúva. Ele deve ter pensado, pô, eu vou chegar lá, vai ter uma viúva numa mansão, vai ter uma viúva aí com tudo para me ajudar. E de repente sua tristeza é essa, porque você pensa cada coisa, você imagina cada coisa, e de repente é tudo o contrário do que você está imaginando. Mas se a escola de Deus é assim, confie. Porque tem momentos que Deus exige mais confiança nossa, e de repente você está enfrentando esse momento. Ao invés de melhorar, piorou. Quando você pensou que ia dar uma guinada, a coisa afundou. E Deus está permitindo você enfrentar uma situação que exige mais confiança de você em Deus. Está exigindo você confiar mais, você orar mais. Você está lutando para não ficar desesperado, lutando para lançar suas ansiedades em Deus, lutando, lançando seus medos nele, mas está uma pressão grande. Mas Deus não falhou não. Deus honrou Elias, Deus honrou aquela viúva. Até vinha chuva, até mudar aquela situação, Deus foi multiplicando. E você vai ver, multiplicando. Diga, eu vou ver. Multiplicando. Diga, eu vou ver. Pode falar, eu vou ver. Fique em pé, diga, não vai faltar. Você crê nisso? Você crê que não vai faltar? Aonde parece que vai faltar, Deus vai mostrar para você que não vai faltar. Nós vamos orar agora, mas eu quero que você seja sincero com você mesmo. Você se conhece quando você passa nos momentos difíceis, quando a coisa não vem do seu jeito, quando uma porta que você pensou que ia se abrir, ela não se abriu, e outra ainda se fechou. É difícil. Deus permite para você se conhecer. Se você é uma pessoa de fé, você sabe que isso aqui, onde você se apoia, vai se cumprir. Tem gente que só tem isso aqui para se apoiar, mais nada. Não restou mais nada, só restou o quê? É ela, isso aqui, ela e mais nada. Não tem mais nada, gente, tem nada. Gente, não tem mais ninguém. É ela, isso aqui. Isso aqui, isso aqui é mais do que todo mundo junto. Isso aqui é mais do que esse mundo inteiro. Pode vir um mundo contra você, com isso aqui você vence. Pode desabar tudo, isso aqui te sustenta, porque é a palavra de Deus. Amém? Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens. Na tela, mas eu queria a sua atenção, por favor. Diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia, não ouvi, mal, e havendo feito tudo, ficar firmes. Olha para mim agora, por favor. Deixa a Bíblia aberta e olhe bem para mim, para você entender. Dia mau não quer dizer literalmente um dia, 24 horas.
dia mau é um período, é um tempo. Às vezes uma semana, um mês, meses ou mais. É um período. O que é que acontece nesse período? Nesse período, você sofre um ataque espiritual. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor. Vamos dizer que você é o púlpito e eu estou representando o mal. Ele anda ao nosso derredor, não ao nosso redor. Ao nosso redor Deus coloca os anjos. Deus coloca ao redor os seus anjos, aos anjos dos que o temem. Mas ao derredor está o mal. O mal anda ao nosso derredor. No dia mau, ele não está andando, ele não está observando a nossa vida, ele está atacando. No dia mau acontecem coisas estranhas, pesadas. Acontecem coisas que não tem outra explicação a não ser que o mal está agindo. Você chega à conclusão que o mal está agindo. Por quê? Porque você vê pessoas se levantando contra você sem você ter feito nada. No dia mau, você passa por vergonhas, você tem prejuízos, acontecem coisas que você não imaginava que Deus ia permitir que acontecesse. No dia mau, o inferno investe tudo para poder tirar suas esperanças, para abalar sua fé, para te levar a falar besteira. O mal quer, porque quer arrancar palavras da sua boca que mexem com Deus, que entristecem a Deus, que machucam, que mexem com a sua confiança. O dia mau é um momento tão forte. Por mais que Deus já tenha te abençoado, por mais que você já tenha tido experiências com Deus, a pressão é muito grande. São dias difíceis, são dias pesados. Nós queremos dias leves, nós queremos dias bons, mas quando surgem os dias maus, então a coisa fica pegada, a coisa fica pesada. Pessoas desaparecem e você se sente só. Você não consegue entender. Você pode procurar o bispo que for, o pastor que for, o levita que for, o obreiro que for, a pessoa mais ungida do mundo, ela não consegue te explicar o que você quer ouvir. Você fica até em dúvidas, fala assim: meu Deus, será que a pessoa me entendeu? Que eu falei uma coisa, parece que ela não entendeu o que eu falei para ela. Você sai do atendimento como se não tivesse passado por um atendimento. Por quê, bispo? Porque nesse dia mau, você tem que se fortalecer em Deus, é com Deus. Deus quer que você fale com Ele, Deus quer que você chore na presença dEle, Deus quer que você ore e fale com Ele, Deus quer que você dependa dEle, Deus quer que você esteja com Ele, confiando no caráter dEle. No dia mau você tem que estar com a armadura. Ninguém coloca armadura para dormir, para passear. A armadura é para quê? Para ir para onde? Para a guerra. Dias maus são dias de guerras, são dias difíceis, não são dias comuns. A nossa vitória no dia mau é permanecer confiando em Deus, às vezes perdendo, às vezes sendo humilhado. Parece que o diabo está vencendo no dia mau, e você fica preocupado até com o nome de Jesus, porque tem o seu testemunho, e você fica: Senhor, parece que o Senhor não está me ouvindo, parece que o Senhor não está me ouvindo, porque o mal está prevalecendo, parece que ele vai ganhar.
Não tem como falar do dia mau e não falar sobre Jó, que a própria mulher não aguentou a pressão e disse: abandona o teu Deus e morre. Em outras palavras, perdeu, não adiantou confiar em Deus. E ele disse: você fala que nem uma louca. Ele disse: o meu Redentor vive e vai se levantar em meu favor. E se levantou, porque sempre acabou bem confiar em Deus. Olha o que você leu. Olha o que você leu. Eu vou ler de novo com você. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais o quê? Resistir no dia mau. E havendo feito tudo que? Ficar firmes. Tudo que? Olha para mim, por favor. Eu quero que você resista o dia mau. Tem gente aqui enfrentando o dia mau. Tem gente aqui hoje saindo do dia mau. Eu não conheço a sua situação, mas Deus permite os dias maus, dias que marcam a nossa vida, dias que você está vendo o mar da vida trazendo ondas que assustam. Você olha o tamanho da onda que está vindo, o tamanho do problema, da situação, e você fala: Deus, me segura, porque parece que o barco vai virar. Me segura, me ajuda. Parece que o avião vai cair, porque a turbulência é grande. Uma vez nós fizemos uma viagem para Israel, fazem muitos anos, e a turbulência não foi de 1 minuto, nem de 5 minutos. Foram uns 40 minutos de turbulência mesmo. O avião fazia assim, e descia e subia, e descia e subia. Uma tempestade terrível. Nós tínhamos ido para Israel. Foi numa viagem para Israel, tudo tranquilo na ida. Na volta, eu ainda tinha falado para Deus: Deus, eu não vou morrer antes de ir para Israel. Já tinha ido e começa a turbulência depois. Pronto. É logo aquele pensamento: você falou que não ia morrer antes, né? Agora está pronto, né? E sacudia e sacudia. Eu falei: Jesus, está tudo nas tuas mãos. Sabe quando você tenta dormir, fecha os olhos e não dá? Nos dias maus, sua vida é sacudida. A sua vitória no dia mau é não perder sua fé, é continuar fazendo tudo aqui dentro e lá fora, não fugindo das suas lutas, não deixando as coisas na mão dos outros, não desanimando. Você pode ter fraquezas, como eu também tenho, mas nós não podemos mostrar nossas fraquezas. A mulher disse: eu assisti o programa e comecei a vir na igreja. Estou vindo toda segunda-feira, mas meu marido desanimou. Está largado, está sem tomar banho, está entregue à situação, não quer mais ir na empresa. E os funcionários perguntam, e os credores perguntam, e eu estou tomando a frente para não ir tudo por água abaixo. E ela tomou as rédeas da situação, não mostrou fraqueza. Ela disse: eu tenho dado desculpas, porque todo mundo está perguntando dele, e eu não quero falar que ele caiu em depressão, eu não quero falar que ele está bebendo muito, eu não quero falar. Quer dizer, no meio de um inferno, mas já estava mostrando forças. O diabo, ele luta para você mostrar fraqueza e começar a falar besteira. Eu não aguento mais, minha vida não vai mudar, é melhor desistir. E começa a vir besteiras. Se no dia mal você reage mal, você fica pior. Se no dia mal você ouvir a voz do mal, você fica fraco, porque ele fala forte. Ele coloca você para desconfiar de Deus, e a pessoa acha até que Deus está castigando ela, que Deus não dá atenção a ela, que não está adiantando orar. Nos dias maus, você tem que fazer tudo aqui dentro: orar, confiar, jejuar, usar sua fé,
ouvir a voz de Deus lá fora, acordar cedo, ir para a luta, ir para a guerra, encarar seus problemas, repreender os pensamentos do mal, as vozes do mal. Nos dias maus, o diabo usa pessoas que você não imagina que ele iria usar, a ponto de você ficar assustado. Que é isso? Nem parece fulano, nem parece Beltrano. Eu não sei se já aconteceu com você, de você falar com pessoas assim, ó: você lembra aquele dia que você falou assim comigo? Você lembra aquele dia que você fez isso e aquilo comigo? E a pessoa fala assim: não lembro não. Aí você diz assim: não tenho mágoa não, o coração está limpo. Mas você sabe o que você viveu. Pessoas que estavam do seu lado fazem perversidades. Os dias maus são tão fortes que são os dias que mais marcam a nossa vida. A gente não esquece. Depois a gente sorri, depois a gente até brinca dos dias maus, mas vivendo os dias maus são momentos cruéis. Há quem não resistiu o dia mau e tirou a própria vida. Há quem começou a se tornar alcoólatra, viciado em drogas, em remédios, dependente de remédios, no dia mau. O diabo no dia mau joga todas as cartas que ele pode. No dia mau parece que ele liga um sugador para sugar suas forças, para deixar você desanimado. Ele não traz um pensamento, não, ele traz vários. A cabeça acelera e começam a vir vários pensamentos. Ele ataca de tudo que é lado. Está dando para você entender? No livro de Provérbios 24:10, coloque esse Provérbios, por favor. Lê alto aí. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é o quê? Pequena. Se te mostrares, você pode até estar sentindo fraqueza, mas você não pode mostrar. Você não mostra para os seus concorrentes, você não mostra para a sua família, você não mostra para os seus filhos, você não mostra para ninguém. Só você sabe o que você está enfrentando, mas o Espírito de Deus vai te sustentando. Você não mostra fraqueza. O diabo fica louco para você mostrar fraqueza e você mostra força. Você está gemendo, mas está dizendo: Deus vai honrar, Deus vai abençoar. Esse ano vai ser o melhor da minha vida, esse final de ano vai ser o melhor, eu vou viver dias melhores. Amém? O diabo quer arrancar o pior de nós justamente no dia mau. Se você ler Mateus capítulo 4, no versículo 11, depois que o diabo atacou, depois que o diabo tentou, depois que o diabo fez de tudo para derrubar o Senhor Jesus, olha o que diz aí, 11: então o que? O diabo o deixa, e eis que chegaram o que? Os anjos e o serviram. Olha para mim, por favor. Depois que o diabo tenta de tudo, que joga todas as cartas dele e não consegue, ele deixa. Ele tentou e não conseguiu. Ele sai irado, porque a pessoa confiou no caráter de Deus. Ela sabe o Deus que ela crê, ela sabe a quem ela entregou a vida dela. Ela sabe que se Deus está permitindo, é porque Ele vai fazer alguma coisa grande. No dia mau, você é envergonhado diante de pessoas que você não queria ser. Você espera um resultado e você não entende porque aquele resultado não veio. Naquele período do dia mau, você passa por coisas que você nunca passou. Não é fácil para ninguém. Todo mundo quer viver dias leves, bons, maravilhosos, mas os dias maus são pesados.
Você dorme menos, às vezes não dá nem vontade de acordar. Os dias maus, você enfrenta o peso do inferno. Eu não sei da sua vida, a quem já passou, a quem está passando, a quem vai passar de novo, mas uma coisa eu sei: a nossa vitória no dia mau é crer que Deus é conosco. Diga: Deus é comigo. Nos dias bons, diga, e nos dias maus também. Está dando para você entender? Os dias maus, eles são dias carregados, dias que o diabo quer vencer. E se você quer vencer os dias maus e ficar firme, é orando, é com a armadura, é com o Espírito de Deus. Muita gente que deu testemunhos, muitos falaram para mim: bispo, eu quase desistia, quase. Bispo, que pressão desgraçada. Mas eu não joguei a toalha, e hoje eu tenho testemunhos para dar. Nos dias maus, guarde isso, o diabo quer que você arranque as sementes que você plantou, porque ele sabe que cedo ou tarde vai dar frutos. Ele quer que você murmure das suas orações e você confesse que Deus não responde, que não adianta, que Deus não está me ouvindo. Ele quer tirar da sua boca as palavras de derrotas que alimentam, que alegram a Ele. Ele quer que você tire as sementes que você plantou com fé, com lágrimas, antes que venham dar frutos, porque Ele sabe que esses frutos vão glorificar o nosso Deus. Se você pegar a passagem de Efésios 6, a partir do 10, do versículo 10, e você lê toda, você vai ver que o contexto é de uma batalha espiritual. Dias maus são dias de lutas espirituais, de batalhas espirituais. Eu já vi demônios manifestarem aqui, dizendo: sabe o que? Eu tirei a esperança dela, eu tirei as forças dela. Então você olha para a pessoa e parece que não é mais a mesma pessoa, de tão desanimada, desacreditada, porque o mal sugou a força dela, a esperança dela, o ânimo dela. Então você olha para a pessoa e hoje ela está morta espiritualmente, porque foi vencida no dia mau. No dia mau, você tem que ser profeta da sua própria vida. Você tem que falar para você: não desista, não se entregue. Podem estar jogando sujo com você, podem estar jogando pesado com você, podem estar julgando você, podem estar fazendo de tudo contra você. Não tem ninguém do teu lado, mas Deus é com você, porque Ele é justo. Fique em pé e diga: Deus é comigo. Fala forte: Deus é comigo, e eu não vou desanimar. Você entendeu? Entendeu mesmo? Dias maus, preste bem atenção. Dias cinzentos, escuros, dias difíceis, dias que você fica assim: meu Deus, não pode acabar assim. Meu Deus, eu estou demorando para acreditar no que está acontecendo. Meu Deus, cadê o Senhor? E você fica: meu Deus, eu tenho que te glorificar, eu tenho que ganhar almas para o teu reino, minha família tem que se converter. Meu Deus, como é que meus amigos, minha família, como é que vai ser? Como é que eles vão dar crédito ao que eu falo? Você fica numa pressão, e você percebe o peso desses dias. Você percebe que não são dias comuns, porque Jesus disse que cada dia traz o seu mal. Todo dia tem desafio, todo dia tem um mal para vencer, mas é diferente do dia mau. Tem muitos males vindo ao mesmo tempo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Ele venceu os dias maus, mas ele ficou angustiado. Por
Por isso que ele disse: invoca-me no dia da tua angústia. Dia mal dá o quê? Angústia. Ele ficou angustiado. Dia mal você tem que lutar para tirar a angústia, para tirar o peso, para tirar, sabe, o mal, os maus pensamentos, os maus sentimentos. No dia mal você tem que exigir mais da sua fé. Mas Deus trouxe você aqui hoje para dizer que está com você nos dias maus e vai te dar a vitória. E depois dos dias maus virão dias bons. Depois que o diabo deixou, os anjos vieram servindo. Eu vou orar, mas eu tenho certeza que tem gente que veio aqui hoje dizendo assim: Deus, fala comigo. Deus, usa a boca do teu servo. Deus, me abençoe e me fortaleça. Se você não estiver forte no dia mau, você não resiste, você não aguenta. E você tem que sair daqui hoje forte. Diga: eu vou sair daqui hoje forte. Nós vamos orar agora. E eu não quero aqui você que viveu dias maus, porque se você passou por dias maus, pode esperar, porque agora vem vitórias. Mas eu quero que venha aqui na frente você que está vivendo dias maus, semanas maus, meses maus, mas você crê que Deus é contigo. Sai do seu lugar e venha aqui na frente. Venha fazendo dessa canção a sua oração. Não chore. Vai passar. Olha para mim, por favor. Você vai orar agora. Olha para mim, você vai orar. Você vai ter que orar. Você vai orar, você vai se fortalecer agora. Você vai se ligar com Deus. Amém? Escute bem. Se você pegar Efésios 6:10, ele diz assim, coloca aí Efésios 6:10, por favor. Olha em quem você se fortalece no dia mau. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos em quem? No Senhor e na força de quê? Seu poder. Olha para mim, no dia mau só vem força de Deus. Dos outros só vem decepções, dos outros só vem bomba. Nos dias maus não param de vir bombas. Parece que o diabo pegou todo o arsenal dele e soltou em você, um atrás do outro, um ataque atrás do outro. É o dia mau, mas você está de pé, mas Deus está com você. Amém? É dia mau, mas você não vai ficar mal não. Está mal do lado de fora, mas dentro você está bem, resistindo. O dia mau é tão forte que cada dia que você vence, você não pode nem pensar no outro dia. Porque você parar para pensar no que você tem para resolver no outro dia, você nem dorme. Quando você acaba um dia mau, você tem que orar e falar: Deus, deixa eu dormir, está tudo nas tuas mãos. Se eu parar para pensar nisso agora, eu não vou ter cabeça para dormir. Amém? Amém. Dia mau, todo mundo passa. Nunca conheci uma pessoa que não passou pelo dia mau. Agora aprenda uma coisa: a Igreja Universal passou por dias maus? A Igreja Universal passou um ódio, uma raiva, uma vontade de fechar essas portas, mas resistimos os dias maus. Mandaram um chumbo grosso para nós, mas estamos de pé. Estamos de pé porque Deus é conosco. Dias maus, eles passam. Parece que a casa vai cair, parece que o avião vai cair, parece que o barco vai. Na hora que ele fica assim de lado, oh meu Deus, Jesus, mas não cai, mas não vira. Deus está com você no dia mau. Amém? Nós vamos orar agora. Você vai orar, e Deus vai te ouvir e vai te fortalecer. E tem mais, olha aqui, ó. Tem gente que antes de orar, de pedir força, tem que pedir perdão, porque Deus ouviu a besteira que você fez.